Governadores, Antônio. Tudo bom, ministro? Fala, Duda. Como é que tá? Eu tô ótimo, sou o maior tiozão da internet aqui, cara. Eu levo uma surra nessa história toda aqui. Eu ia até perguntar, há pouco tempo que entrou no Instagram, né? Faz pouco tempo. Tem o quê? Uma semana? Um mês, sei lá. Eu Pô, nem já sei direito. tá com 400 mil seguidores aí, 500 mil, né? Porque tinha um militante nosso, um colaborador, um simpatizante, que ele fez um Instagram que era dele, que ele fez em meu nome. E eu não sabia, tanto é que estava fazendo um sucesso. Daí lá pela Santa ele procurou no Twitter, que eu só tinha o Twitter. Ele falou, quero passar o Instagram para vocês, porque eu até falei, eu não tenho Instagram. Ele fazia aquele chola mais, né? O E Cebolinha, aí ele Cebolinha, passou para correto. mim. Ele passou para mim, Ih, e aí cuidado, hein? eu já saí. Vê post antigo aí, senão o pessoal vai te acusar de antigamente, gabinete do ódio. Vai dizer que Nessa altura do incitando a. campeonato, eles me acusam até de ter matado o Caim, o Abel, ter matado tudo que não for possível. O pessoal não te elogia, não, É, pô. O cara que garantiu o Enem, o cara que descontingenciou tudo, o cara que tá tem fazendo, muita tá, gente que tá dando elogia. passos pro Enem virtual. A grande maioria elogia, mas tem o pessoal do outro lado que está possuído, né? Isso que você comentou do Enem é importante até entender por que tanta resistência. Você vê, o ano passado, logo começou o ano, já começaram, né? Folha, não vai ter Enem, um monte de deputado político de esquerda falando não vai ter Enem, não pode. O ano passado, não vai ter Enem, não vai ter Enem, não vai ter Enem. Por quê? Porque se não tiver Enem, você desmobiliza, você quebra a expectativa de 5 milhões de jovens. 5 milhões de famílias na veia são atingidos. E com isso, quando você não tem expectativa, você não tem uma perspectiva, você é facilmente cooptado e você também tem muito. Você fica, né? Eu, por exemplo, por que eu estou aqui? Porque eles destruíram a economia. Eu estava num lugar há muito tempo, tal, eu comecei a ver, tal, e as coisas só piorando, piorando, maravilha. Então eu fui cooptado na batalha política. Eles querem fazer a mesma coisa do outro lado, entendeu? Como eles destruíram a economia, um monte de pessoas como eu se juntou à direita, aos movimentos. Eles querem fazer do outro lado. Se você quebrar a expectativa de 5 milhões de jovens, esses jovens vão ficar olhando, fazendo o quê? Olhando para o teto? Não. Uma parte deles vai escutar as loucuras que eles falam. Por isso que começou de novo. Esse É ano isso que eu ia não vai perguntar, ter ministro. Enem. Tem alguém já falando aí, botando pilha que não vai ter Enem esse ano? Falando, botando pilha, já entraram com ação na justiça, PDT, um monte de partideco de esquerda, um monte dessas porcaria aí, tudo desesperados para que não tivesse Enem. Eles tentam o tempo inteiro quebrar a expectativa e mostrar para as pessoas que o destino é sombrio, é pavoroso. E com isso eles conseguem cooptar as pessoas. Como foi essa história aí das bolsas também? Acabaram as bolsas, cortaram as bolsas, etc. É mentira também. As bolsas todas que a gente tinha eram 81.400 bolsas. A gente está passando, 81 mil bolsas, a gente está passando para quase 85 mil bolsas. O que é essa bolsa? Eu vou fazer um mestrado e um doutorado, e a maioria delas eu não pago pelo mestrado e pelo doutorado, porque geralmente não é federal, e além disso, o governo ainda me paga. Né? Todo mês eu ainda recebo para fazer o meu mestrado e o meu doutorado. O que acontecia? Não tinha nenhum critério, era simplesmente histórico, os reitores tinham cotas, o reitor podia distribuir para quem ele quisesse. Então, o que a gente fez? Já começou a limpar o ano passado, já começaram a gritar. Esse ano a gente passou para uma próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Tem que ter critério técnico. O curso tem que estar bem ranqueado, tem que ser numa área relevante, porque é dinheiro nosso, é dinheiro público. Então, bem objetivamente, a gente está dando mais peso para áreas, primeiro, cursos bem avaliados, depois, áreas da saúde, isso é medicina, enfermagem, pesquisa, né, mestrado, doutorado, e engenharia. Por quê? Porque, veja, é dinheiro dos nossos impostos, Duda. Daqui a 5 ou 10 anos, e aí eu vou fazer um parênteses, eu discordo de você que esse é o vírus chinês. Esse é um vírus chinês. Eu estudei na China, uma parte do meu MBA internacional foi na Chinese University of Hong Kong.
Eu fui várias vezes para a China ao longo da minha vida, várias vezes para Hong Kong, conheço Xangai, conheço Pequim. A gente foi junto para Taiwan, eu já tinha ido para Taipei. É isso que eu ia Então, perguntar. A gente fez essa viagem foi começo de 2018, né? Foi você, o Arthur, eu, meus irmãos, meu pai. E está trazendo, alguma coisa disso daqui que você está implementando. É o que ocorre, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul? Como é que é lá? exatamente isso, Duda. O que aconteceu? Você lembra logo no começo que a Globo criticou, todo mundo reclamou? Olha, eu simplesmente falei, no Japão, eles priorizaram com dinheiro público, porque eu estudo filosofia, eu gosto de filosofia. Eu também. Né? Mas, com dinheiro público, você vai priorizar o quê? O que a sociedade acha mais importante. E a agenda do presidente Bolsonaro, no plano de governo, estava lá. É saúde, é engenharia, são as hard sciences, as ciências matemáticas, mais peso, ou da saúde. O Japão fez isso. O Japão, ele colocou o quê? Quer estudar filosofia, você pode estudar, mas é com o seu dinheiro. Se você quiser dinheiro público dos nossos impostos, é medicina, engenharia. Daí a Globo fez aquele show de horror. Ai, meu Deus, não sei o que lá. Agora eu te pergunto, o que seria melhor? Nós temos mais médicos, mais enfermeiros, mais engenheiros fazendo os respiradores mecânicos ou mais antropólogos? O que vai ser melhor para tratar o coronavírus? O antropólogo, o sociólogo, ou um médico, enfermeiro, um fisioterapeuta, ou alguém formado em farmácia? A resposta é óbvia. E o que nós vamos fazer? Porque, veja, nos últimos 20 anos, a gente teve 4 epidemias desses vírus que vieram da China. Sim. Essa é a 4ª. Por quê? Porque surge isso? Eu até fui estudar isso no passado, porque afeta o mercado financeiro. Eu fui do mercado, então eu estudava. O vírus, geralmente uma doença, um parasita, ele não quer matar o hospedeiro. É quando o parasita chega a uma espécie nova, um grupo novo, ele não está calibrado. Então, às vezes, ele vem mais forte e mata o hospedeiro, mata o alvo dele. Então, ele vem descalibrado. Vem descalibrado do quê? De outra espécie animal, de outro bicho. Como na China, o pessoal tem contato muito próximo com os bichos, seja porque aqui no Brasil a gente cria frango em granja, lá dentro da casa. Porco, a gente cria no chiqueiro, fora, separado, principalmente em larga escala. E a população no Brasil, ela está quase toda urbanizada, então não tem contato próximo com porco e com frango, que é de onde vêm os principais, dos milhares de anos, em 10 anos. Além disso, se você entrar nos mercados deles, os bichos estão todos vivos. Isso que você vê no YouTube não é fantasia, é verdade. Quando você entra no mercado, mesmo em Hong Kong, eu não sei como está hoje, que tem algum tempo que eu não vou para lá, mas até recentemente, se você entrasse no mercado em Hong Kong, que é uma área já quase toda ocidentalizada, é tudo bicho vivo. Porque eles acham que o bicho, para você evitar a doença, justamente é matar na hora que vai comer. Então tem sapo, tem a enguia. Você entra, você não acredita. É tudo um monte de bicho vivo que ele pega na hora e te separa. Além deles terem hábitos alimentares, né, como diriam os meus amigos chineses, nesse curso que eu fiz tinha muito chinês. Aliás, eu fui o único ocidental que ganhei uma homenagem que era ter um nome chinês. Eles reuniram, juntaram e me deram um nome chinês. Até tem o carimbo, né, que eles fazem com carimbo o nome, que é o Eiporã. Aí o que acontece? O pessoal, como tem esse contato muito próximo, os chineses falam, além disso, eles falavam, a nossa cultura chinesa, a gente come tudo que o sol ilumina e algumas coisas que o sol não ilumina, a gente também come. Então, assim, eles têm contato com um monte de bicho que não é para comer e come, e além disso tem muito contato com porco e com frango. Nos próximos 10 anos, vem outra doença dessa da China, a probabilidade é alta. E nós, como nação, como brasileiros, como é que a gente vai estar? Vai estar preparado para a próxima epidemia? Com mais médicos, mais enfermeiros, mais gente formada em farmácia, mais respiradores mecânicos, mais engenheiros. Vamos tratar a próxima epidemia com mais sociólogo, antropólogo e filósofo. Eu acho que com o dinheiro público dos nossos impostos, é a primeira opção. Estava no plano de governo. Então, daí o pessoal fica gritando. Nós aumentamos o número total de bolsas e criamos uma categoria só para cuidar de epidemia.
que são 2.600 bolsas só para tratar a epidemia. Então, são 6.500 bolsas a mais do que tinha. Aí aparece o pessoal, mas eu perdi bolsa. Entra de novo, vê lá se não voltou. Meu curso é bem ranqueado. Será que é mesmo? Nota 3, nota 4. Ninguém teve bolsa interrompida, porque é um contrato que você faz com a pessoa. Eu entrei e ganhei uma bolsa para fazer o meu mestrado e o meu doutorado. Durante aquele período, você vai receber todo mês a sua bolsa. Até, ninguém teve a bolsa interrompida no meio. É mentira que falaram. O que acontece é as pessoas que tinham a pretensão de começar o mestrado e o doutorado, ganhando bolsa, pode fazer, com o dinheiro deles. Ganhando bolsa. Em áreas que não são prioritárias ou em cursos mal avaliados, não vão receber. Ministro, eu vi recentemente o documentário do Brasil Paralelo, né? Eles dividiram em 3, então foi uma trilogia, e tinha uma crítica feita através de dados, estatística, não foi nada da cabeça dele, né? De um gaúcho de nome Conrado, né? E ele, como é que é o primeiro nome dele? Fernando Conrado. E ele falava exatamente isso. Ele falava, olha, o aumento no número de vagas para ciências sociais e para a área de humanas chega a ser notório, né? Enquanto que outras áreas você acaba não vendo essa vontade do Estado, no caso do governo federal dos anos do PT, de aumentar. Você acha que na área de humanas é mais fácil para que você ocorra a chamada doutrinação, para que ocorra essa transmissão do pensamento marxista, já que eu posso falar, eu estudei na FRJ e eu só li Foucault, Boaventura, eu fiz fichamento de Karl Marx, mas nunca vi Adam Smith, Mises, Hayek ou quem quer que seja. Você acredita que por trás desse plano do PT existia essa pretensão de aumentar esse acesso à educação para formar apoiadores? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Porque daí você pega um cara, ele fica lá 4, 5, 6, 7 anos estudando na Bíblia deles, né? A Bíblia deles, aí todo. Eu li o Karl Marx inteiro na USP, eu fiz USP, minha graduação foi na USP, eu li o Das Kapital inteirinho, o Catatal todo. Eu conheço a Bíblia deles, Bíblia satânica deles. Ali está escrito abertamente, explicitamente, várias vezes, que enquanto a família, a instituição família não for destruída, a gente nunca vai conseguir passar para a próxima etapa do desenvolvimento humano. Você sempre vai voltar, se eu não me lembro o termo era esse, para a merda anterior, exatamente assim, para a merda anterior. Então, porque no limite você sempre vai querer proteger o seu filho, a sua prole. Então, assim, eu considero as ciências humanas parte do universo de conhecimento que a gente precisa desenvolver. O problema é que aqui no Brasil ela foi aparelhada e é utilizada como instrumento. Vamos dar um passo para trás, nos concentrar em coisas técnicas, mesmo porque nós precisamos ter um resultado econômico mais rápido, mas vamos dar um passo para trás, você pode continuar estudando, mas com o seu dinheiro, para depois voltar a caminhar de uma forma mais plural. Institucionalmente, em termos de instituição, é muito dura a situação nessas áreas de humanas nas federais. É muito... Não em todos, tem gente que não é, mas existe sim uma prevalência muito grande e com eles não existe diálogo, não tem honestidade intelectual, não há democracia, não há respeito ao pensamento contrário, ali é só loucura. É só loucura, você escuta. Eu vi o comentário aí do Emanuel Costa 9554, abre aspas. Mentira, eu estudei no UFC e não tinha nada disso, fecha aspas. Bem, o UFC deve ser a Universidade Federal do Ceará. Foi começo de 2017 ou 2018, eu visitei essa universidade e estava mostrando lá espaços da universidade que eram totalmente pichados, né? E chegou uma professora que chegou na nossa... Claro, a gente estava olhando, estava fazendo filme, filmando algumas coisas. Chegou o professor, desceu com a professora e começou a debater com a gente, falando que aquilo ali era lindo, né? A casa dela, muito provavelmente, não devia ser linda daquela maneira, totalmente pichada. Mas na UFC lá, o pessoal começou a meio que aglomerar e a gente só não saiu dali debaixo daquela balbúrdia que eles são profissionais de fazer, porque a gente estava num número grande, né? Eu estava junto com o atual deputado federal, Heitor Freire, nos tempos em que ele não tinha essa suspeita de gravar o presidente, né? Que agora
meio que cortamos relações, mas a UFC, meu cara, pelo amor de Deus. E do lado, e na fachada da faculdade, nos portões, ainda tinha uma lá, né? Escola sem partido, lei da mordaça, somos contra. Enfim, ainda monopoliza o discurso, querendo dizer que aquele é o discurso de toda a universidade. Então, a gente tem propriedade para falar? Sim. Assim, é dinheiro público isso. Se você quiser fazer uma universidade do comunismo, pode fazer, não tem problema. Você pode fazer um templo religioso ao Karl Marx, isso é livre. Agora, não com o dinheiro dos nossos impostos. Né? Nossos impostos, eu acho que a sociedade como um todo, através da eleição, estava no plano de governo, vai priorizar a saúde e as hard sciences, a engenharia, física, biologia, coisa que gere resultado palpável. Dá um passo para trás, a hora que a gente conseguir diminuir essa religião esquerdista que se infiltrou no Brasil e fica fazendo proselitismo, é famoso. Ali na São Francisco, no Lago de São Francisco, da USP, direito da USP, é famosa lá que eles fizeram uma lista onde cada calouro já era tabelado na entrada, é um liberal, eles entravam nas redes sociais para saber, ele é um liberal, porco liberal, esse daqui é evangélico, carola, esquece, para já colocar os caras no ostracismo, e daí tem, esse daqui é nosso alvo, esse dá para ser convertido, esse a gente consegue pegar, e já mandava lá no CA quem ia atrás de quem. Então, assim, é um aparelho que foi montado desde o Fernando Henrique, não começou com o PT. O Fernando Henrique que deu um salto no número de universidades privadas, né? O Fernando Henrique, eu acho que o Fernando Henrique e o Lula, para mim, são as duas faces da mesma moeda, entendeu? Eu acho que não existe um sem o outro. Se eu não tivesse visto já foto e eventos com os dois juntos, eu achava que era a mesma pessoa, só que o Jack and Hyde, né? Um toma o remédio e vira o Lula. Mandar um alô aqui para... Tem dois deputados que estão assistindo a gente, pelo menos comentaram aqui, o doutor Jaziel, que eu fiz uma live recentemente, do Ceará. Grande abraço para ele. Falou aí sobre liberdade religiosa. E outro também que é parceiro ali, o Pedro Lupion, do Paraná. Outro grande abraço. E aí, ó, Rodolfo Ranucci, o Pedro Lupion, deputado muito honrado no meu estado do Paraná. Beleza? Pessoal, uma pergunta, ministro. A gente fala muito de coronavírus e lembra logo, obviamente, da saúde. E acha que o MEC só tem a ver com a educação. Quantos hospitais universitários que o senhor tem e qual a influência do senhor nessa área da saúde? São 40 hospitais na rede EBSER e mais 10 hospitais fora da rede. Tem uma rede EBSER que você tinha o problema das universidades. A universidade ela tem autonomia para fazer quase tudo. É quase como se fosse um paizinho. E aí, quando começou a deteriorar muitas contas das universidades, você criou uma rede de hospitais universitários, eles entregam a gestão e ficam livres do orçamento do hospital. Num primeiro momento teve muita resistência e o pessoal foi entregando a gestão gradualmente. Ainda sobraram alguns hospitais nas mãos dos reitores, mas a gente tem 40 hospitais na rede EBSER e tem mais uns 10 fora. É a maior rede de hospitais do Brasil, a rede de hospitais universitários. Ano passado a gente atendeu 8 milhões de pessoas na rede EBSER. É coisa de tipo 200 milhões de atendimento, de procedimentos médicos diferentes, 60 mil funcionários, é um colosso. É o hospital no Brasil todo. O objetivo inicial de um hospital universitário é formar a próxima geração de médicos. Mas ele tem um produto, né, um serviço colateral importante que é atender a população. Então, nós estamos coordenados lá com o Ministério da Saúde, estamos trabalhando muito próximo, correndo para expandir a capacidade de atendimento. Lá no Hospital das Clínicas de Porto Alegre já foram 100 leitos, já tem até a foto do equipamento chegando. No Brasil todo, a gente foi atrás dos respiradores que estavam encostados, ficaram velhos, já conseguimos recuperar 132 respiradores. Então, assim, é uma corrida contra o tempo agora, para salvar vidas. A gente tem a certeza, né? O vírus está aí, a gente sabe que o vírus não é brincadeira, mas a gente também tem como certeza que esse confinamento não vai durar para sempre.
né? Algumas pessoas estão achando, algumas autoridades estão achando que a gente vai conseguir durar até o final de abril dentro de casa. Meus caros, quem tem condição de ficar dentro de casa até o final de abril ainda, eu acho que é uma meta, vamos dizer assim, ousada demais, se você acha que ela vai ser cumprida. Porque antes da lei, antes de uma determinação, o ser humano tem as suas necessidades vitais. E uma hora isso daí vai virar à tona, como já começa a vir, né? Tem uma cena que a gente postou, eu postei, o Carlos Bolsonaro, o Cláudio Wild também, de muita gente indo correr atrás de cesta básica na Bahia, uma multidão, e a tendência disso é piorar. É esse tipo de cena que o Jair Bolsonaro quer evitar. A gente não precisa chegar a ter uma convulsão para começar a falar que, não, a gente deve sair de casa, devem sair as pessoas que não são dos grupos de risco, ou um programa aqui para você conseguir trabalhar, começar a soltar desse confinamento. Não precisa chegar nesse momento. A gente sabe que o problema econômico, ele já está, assim, de certa forma, até já foi feito. E eu pergunto para vocês, você acha que essa conta aí vai cair na mão de quem? Eu já vi o Wilson Witzel falando igualzinho ao Dória. Não estou querendo atacar eles, é porque é inevitável você não falar disso. Eles estavam falando que agora o governo tem que cumprir com a parte deles e fazer o repasse dos recursos. Olha, não tenha dúvida que o governo Bolsonaro, ele já deu prova disso, não vai colocar a política acima da saúde das pessoas. Mas existe todo um complô arquitetado, todo um discurso feito, né, toda uma narrativa construída para aproveitar a pandemia e tentar colocar na conta do presidente. Seja para tentar retirá-los do poder imediatamente, que é o que eles mais desejam, seja para desgastá-lo para 2022. Exatamente porque nós temos ministros aí como o Abraham, né, que não são pessoas que são indicados políticos. É o que o presidente fala, e ele diz, inclusive, que foi o maior gol dele, foi ter a possibilidade de indicação desses ministros, cada um para a sua área, sem interferência política. Mas, ministro, o senhor vê a curto prazo, como é que vai ficar essa questão de confinamento, não confinamento? Então, eu concordo com você, Duda. Assim, o que aconteceu? De saída, não vou entrar nem no mérito se foi por mal ou não houve uma serenidade de esperar a decisão de ir para o confinamento. Os governadores principais começaram a fazer confinamento geral e mandou todo mundo para casa. Então, o período que você consegue ficar confinado, 2 semanas, 3 semanas, mais que isso, você começa a destruir a sociedade. Se eles tivessem esperado um pouco mais, ou feito por etapas, olha, cidade grande, onde tiver transporte público, a gente vai mandar para o confinamento quando tiver 30 casos confirmados, 20 casos confirmados. Então, São Paulo, agora, Barra do Turvo, Cajati, Jacupiranga, Barretos, vamos para outras cidades, vamos lá. Tem um monte de cidade, Poço de Calda. Pô, não precisava ter começado o confinamento tão cedo. Não precisava. Ali, a Vila do Abrão, na Ilha Grande, pô, não precisava ir para o confinamento lá. Pode continuar com aula. As crianças comendo merenda, com livro, tendo a vida, né? E à medida que fosse aumentando, você vai pondo em confinamento, para poder ficar mais tempo durante o pico. Mas houve um certo atabalhoamento, intencional ou não. Eu cada vez mais acho que as coisas não são tão a acaso. E eu não sou um teórico da conspiração. Eu lembro muito tempo atrás que a gente chegou a conversar. Eu no começo, antes da internet, não acreditava no Foro de São Paulo. Não é possível que exista uma organização supranacional para interferir nos destinos de estados soberanos. Isso é criminoso. E tinha Foro de São Paulo aberto, recebendo dinheiro, tudo quanto é lixo. Então, voltando, foi um erro, tá? As pessoas fizeram um erro, os governadores, os prefeitos cometeram erros, sim. E é importante que as pessoas saibam que o presidente pode muito, mas não pode tudo. O governador, ele tem autonomia sobre as escolas estaduais. O prefeito tem autonomia sobre as escolas municipais. Eles têm autonomia sobre as polícias dele. Aí, depois da decisão, a gente tenta conduzir e encaixar. Mas o que houve, sim, foi atabalhoado. E agora está aí com preço. E quem paga não é o governo federal. Somos nós brasileiros, porque isso é imposto. Imprime dinheiro, vem inflação. Gente, se todo mundo ganhar R$1 milhão e não tiver pão na padaria porque a padaria está fechada, o pão que tiver disponível no supermercado, aquele saquinho de pão, vai custar R$100 mil. É assim que funciona a economia. É a quantidade de bens disponíveis e o dinheiro em circulação.
Então não existe mágica. A época do voodoo acabou. Você vê que fizeram voodoo nesse confinamento agora, e a gente está pagando populismo, né, esse populismo barato, a gente está pagando o preço. A gente poderia ter começado esse confinamento, em alguns casos, agora. Né? Pô, Barretos precisava ter começado o confinamento, lá, pega outra cidade, Sorocaba precisava fazer confinamento na mesma época que São Paulo. Se você não tem metrô, não tem trem e não tem ônibus público, já diminui muito a transmissão. Então, assim, se você me perguntar, foi um erro? Eu acho que foi. E agora a gente tem que sair desse nó. Como? O governo Bolsonaro, quando começou a epidemia, começou a soltar dinheiro, por exemplo, para o MEC poder comprar equipamento e comprar material para a epidemia. Isso foi feito no dia 12 de março. A gente soltou 500 milhões para as escolas comprarem gel, sabonete, água sanitária e papel toalha, para quando as crianças voltarem, ter um ambiente menos contagioso possível. As crianças vão voltar, e não vai ser daqui a 6 meses, vai ser em algum momento em breve, eu espero. Soltou 200 milhões para os hospitais comprarem equipamento, reforçar, por exemplo. A gente contratou a mais, na rede EBSER inteira, de hospitais universitários, 6 mil profissionais. Foi soltado o dinheiro e autorizada a contratação de temporários. Por quê? Porque é uma guerra, então chegou o vírus. Os profissionais da saúde que vão tratar os doentes são os que vão ser mais contaminados, que mais vão cair. A gente vai perder muito soldado nessa guerra na área de saúde. Então já foi feita a seleção, acabou a seleção, já deu mais de 100 mil pessoas se inscrevendo, então a gente vai conseguir contratar 6 mil profissionais a mais, para quando começar a médico e enfermeiro tombar de doença, ou alguns vão morrer, inclusive, a gente conseguir repor. Estamos soltando mais 70 milhões agora, 9 MP, 70 milhões. Então, assim, a gente agiu rapidamente de uma forma muito mais serena do que esse pessoal. Agora, vamos parar de trancar todo mundo em casa? Evidentemente que não é a solução, é um paliativo. Você tenta fazer isso para evitar um sobrecarregamento da rede hospitalar. Mas isso tem que ser feito também com método. Sim, mas o negócio é o seguinte, a dose do remédio foi muito alta e os efeitos colaterais, né, correm o risco de serem piores do que o efeito da própria doença em si. Né? As pessoas elas estão em casa, basicamente, porque elas estão com medo de ir à rua. Né? Tem o efeito psicológico dessa coisa toda. Mas a gente tem que ser sincero com vocês. Ó, quando for sair à rua e todo mundo tiver que voltar a trabalhar, o vírus vai continuar circulando por aí. Então, tem que fazer aquelas medidas de evitar contato com os mais idosos, né? Higienização das mãos a todo momento. Mas eu queria falar de outra coisa, ministro. O senhor estava falando, eu acabei lembrando aqui do Lula falando, olha, é só imprimir mais dinheiro e tudo certo. Explica para a gente, por que imprimir mais dinheiro não é a solução? Porque, às vezes, uma pessoa que não tem acesso tanto à informação, né, ela pode achar que, o Bolsonaro está de brincadeira, só o Bolsonaro ir na Casa da Moeda e imprimir mais dinheiro e despejar mais dinheiro para comprar material de saúde. Como é que funciona esse negócio de imprimir dinheiro? O preço das coisas é exatamente a quantidade de coisas ofertadas que as pessoas querem comprar e a quantidade de dinheiro na mão dessas pessoas. Imagina o seguinte, se só tivesse tomate, se as pessoas só comprassem tomate, tem 1.000 tomates, 1.000 caixas de tomate na feira, cada uma delas custa R$1.000. E as pessoas têm R$1 milhão, todas as famílias do Brasil. Então o preço do tomate vai ser R$1.000. Aí imprime mais dinheiro, põe 10 milhões. Vai passar a ser, se a gente não aumentar a quantidade de caixa de tomate produzida, vai ser R$10.000. O preço do tomate sobe proporcionalmente. O que está acontecendo com o shutdown? Está diminuindo a quantidade de bens ofertados. Se a gente jogar mais dinheiro, o resultado vai ser um só, a inflação. Não adianta você ter o dinheiro, chegar lá no supermercado, ele está vazio. Você vai se virar e vai trazer pão para casa, só que você vai pagar o preço que for. É mais ou menos a história da hidroxicloroquina. Quantas caixas de remédio tem aí? Tem X, estão limitadas. Aí sai por R$800 na internet. A caixinha normal é R$50 na farmácia. Na internet chegou a ser negociada por R$800, R$900.
Então não adianta a gente dar mais dinheiro, tem que dar mais hidroxicloroquina no mercado. Então, se você traz a quantidade e oferta, legal. Agora, fecha aeroporto, fecha estrada, fecha peça para caminhão. Como é que a gente faz para produzir? Esses caras, esses governadores que estão cantando de galo, atrapalharam muito a EBSER para conseguir as peças para fazer os respiradores. Te dou esse exemplo. Se eles fossem um pouco menos atabalhoados, a gente teria mais respiradores hoje do que a gente tem. Por quê? Porque atrapalhou sim. Isso fala assim, pô, mas tem que fechar porque o caminhoneiro fechado na boleia dele vai na cabine do caminhão dele, vai contaminar quem, cara? Ah, quando para no posto. Pô, mas o contato é limitado, pô. Uhum. Onde contamina é na estação da Sé, é num trem. Só que essa tigrada que governa o Brasil nunca andou de trem. Você consegue imaginar o João Dória entrando num trem em São Paulo às 6 horas da tarde? Até capaz de entrar, né? Porque vai gostar. Mas é verdade, né? O pessoal apresenta cada solução. É uma experiência antropológica. É uma experiência antropológica, porque ali você tem literalmente troca de fluidos. Entendeu? O trem em São Paulo, na hora do rush, é loucura. É. O metrô em São Paulo, na hora do rush, pô, você tem que ir para Zona Oeste para entrar no vagão para ir para a Zona Leste. Ali é loucura. Agora, pô, o cara no caminhão não faz fechar a borracharia. É papo de maluco. Quer parar o país. Ou é mal intencionado, aí eu te falo. Alguns são mal intencionados. Tem uma rede de televisão, e você sabe de quem nós estamos falando, que ela não sobrevive até 2023. Ela deve os tubos, porque não pagou imposto, não vai ter certidão negativa para renovar a concessão, ou ela paga um buzilhão de impostos que ela nunca teve que pagar, ou ela não renova a concessão, porque não vai ter certidão negativa. Então, uma luta, no caso deles, de vida ou morte. Estão dando um all-in aí contra o Bolsonaro, né? É uma questão de vida ou morte. Uhum. Isso eu tenho certeza que eles ainda vão judicializar a questão da certidão negativa. Então, assim, aí vem o pessoal que está recebendo grana também de países estrangeiros. Ah, pô, mas isso é loucura, não sei o que lá. Eu tenho um monte de amigos chineses. A gente foi para Taiwan, é uma cultura chinesa. A gente foi para... Eu conheço Singapura, fui várias vezes para Singapura na minha vida profissional. É uma cultura chinesa, Hong Kong, uma cidade maravilhosa, cultura chinesa. Agora, eu me pergunto, deu toda essa epidemia, de repente, pô, não, mas o governo chinês foi pego de surpresa. Conta para mim, como é que eles têm 60 mil respiradores prontos para vender para o mundo inteiro para quem paga mais? Eles poderiam ter alertado de saída, ó, vai faltar respirador. A gente teria tido 2, 3 meses a mais para fazer respirador. E não ter que comprar respirador deles lá na Lua, no preço que for. Então, assim, esse exemplo está aqui, tá, é gritante, é um fato concreto. Eles têm 60 mil respiradores prontos para vender para quem paga mais. Aí, será que também eles não fizeram liquidez durante esse período, sabendo que ia dar um mega problema? Será que eles não foram juntando caixa, saindo de posições do mercado, esperando afundar para depois chegar em empresas e famílias privilegiadas, por exemplo, no Brasil, vale a pena fazer esse levantamento, e dar dinheiro? Então, assim, infelizmente, eu consigo ver uma possibilidade de maldade nesse movimento. Não acho que tenha sido um vírus feito em laboratório, não acredito nisso. É aquilo que a gente conversou. Mas esse movimento de segurar a informação e se preparar depois para a crise mundial, eu acho que talvez, quando eu vi que eles tinham 60 mil respiradores para vender prontos, eu falei, poxa vida, poderiam ter avisado para o mundo inteiro que ia faltar respirador. E a questão vai um pouquinho além disso, né? Aquelas suspeitas, vamos tratar como suspeitas, né? Matérias do New York Times, Washington Post, Fox News, Newsweek, Foreign Policy, BBC, Folha de São Paulo, Globo, mostrando as prisões dos médicos que estavam exatamente denunciando o coronavírus no começo. Isso daí é muito suspeito, né? Essa questão. E como bem dito, já... Sim, ministro. Você está tocando no ponto que eu acho que é muito dramático. Num período muito curto de tempo, coisas que a gente tinha tranquilidade, como comércio internacional,
liberdades individuais, hoje são tudo pontos de interrogação. Olha no caso, comércio internacional, deixa a China produzir, a Índia produzir a química fina para os nossos remédios. Deu problema para a gente trazer mais hidroxicloroquina agora no curto prazo. Vai ter hidroxicloroquina para todo mundo. Mas é uma vulnerabilidade. Outra coisa, direito de ir e vir. De uma hora para outra, tiraram meu direito de ir e vir. Minha profissão. Eu não posso exercer minha profissão. De uma hora para outra ela foi embora. A minha propriedade privada. Boquirroto, nego, boquirroto invadindo propriedade privada para pegar a coisa dos outros. Do nada. Então, assim, o que é a agenda? Já subiu, o governo está no jornal. Vamos fazer uma constituição mundial. Vamos agora aumentar o tamanho do Estado. Ó, aproveitar na live. Esse livrinho aqui, ó, leitura indispensável, Revolução dos Bichos, George Orwell. Eu li a obra toda dele. 1984, são os mais famosos, George Orwell. Mas se você já leu os dois, começa com a Revolução dos Bichos. Isso daqui para criança ou para adulto? Eu me livrei do comunismo quando eu era pequenininho. Por quê? Eu tinha uns 10 anos, eu estava numa quermesse de festa junina. E estavam vendendo livro velho usado. E tinha um Revolução, um menorzinho ainda, edição de bolso, bem pequenininho. Aí eu vi o livrinho, Revolução dos Bichos. Esse daqui quem me deu foi um amigo meu, Christopher Johnson. Porque toda vez eu tenho um livro, eu vou passando adiante, a pessoa não conhece, eu dou o livro. Eu vou doando livros que eu acho bons. Mas esse daqui não, porque ele foi um amigo meu que me deu. Aí o que acontece? Eu perguntei, quanto é que custa esse livro? É como hoje, R$1. Eu falei, eu puxei R$1 do bolso, comprei o livrinho, eu pus no bolso, com 10 anos mais ou menos. Eu cheguei em casa, eu comecei a ler aquilo, meu Deus do céu. E ao longo da vida, o George Orwell foi um companheirão. Então esses dois livros são fundamentais. Começa com isso aqui, tanto para adulto, dá para ler tranquilo, para criança pequena. Os meus filhos, eu li para os meus filhos. E aqui, 1984, isso aqui é leitura básica. Mas o George Orwell, ele era brilhante em todos os aspectos. Você pega, por exemplo, né, esse daqui que ele conta as experiências dele de mendigo, porque ele não era um cara elitista, ele era um cara que no começo era socialista, ele era de esquerda. E ele não gostava dos ricos, dos nojentos, esse pessoal que passa botox na cara, pinta o cabelo e usa calça apertada sem cueca, né? Calça branca apertada sem cueca. Ele era um cara simplesão, ele gostava das pessoas. E ele escreveu como é que ele virou mendigo e seguiu uma vida de mendigo na Inglaterra, contando como é que era a vida, ou de pobre em Paris. Mas um livro que é marcante, se você, assim, qual o livro que eu acho que você, na ordem? Primeiro, a Revolução dos Bichos, 1984, e para você entender a transformação, que é a homenagem à Catalunha. O que aconteceu? Em 1936, você tinha a Revolução Espanhola, que era o Franco fascista, o governo republicano comunista stalinista, e na Catalunha era o movimento anarquista. Partido Obreiro, que chamava lá, e o George Orwell foi se alistar como voluntário, ele era inglês, saiu da Inglaterra e foi lutar como voluntário com os anarquistas. E ali na luta, na Guerra Civil, o que aconteceu? Os republicanos eram aliados, os comunistas eram aliados dos anarquistas. E os anarquistas não gostavam muito do estilo totalitário dos comunistas. Os comunistas pegaram e deram um golpe nos anarquistas e começaram a matar e perseguir os anarquistas. E o George Orwell, lutando nas trincheiras contra os fascistas do Franco, ele viu isso. E ele ficou revoltado com o comunismo. Voltou, conseguiu escapar, né, levou um tiro no pescoço, atravessou o pescoço, milagre que não morreu, ficou com a voz danificada a vida toda. Se pegar os vídeos dele, você vê a voz estranha. E ele escreveu o quê? Ele escreveu como é um totalitário, como começa o discurso totalitário, seja do nazista, fascista, mas principalmente do comunista stalinista. E esse daqui que é uma obra-prima. Mas toda a obra dele é maravilhosa. O que você quiser ler dele é de um humanismo, assim, de uma sensibilidade, uma coisa maravilhosa, George Orwell. E nesses tempos sombrios, a gente está diante de tempos sombrios.
Eu recomendo a leitura. Perfeito. Mandar um alô aqui para o Carlos Jordi, que estava ali também acompanhando a live, e para dois amigos que sempre também fazem comentários nos posts no Instagram, o Wagner Costa e o Thiago Asmar, do canal Pilhado no YouTube. Ministro, uma pergunta. O EAD, o ensino à distância, é uma saída para esse momento de coronavírus? Como é que está a questão do EAD dentro do MEC? Tudo que a gente estava com mais reticência em fazer, vamos com um jeitinho, não, poxa vida, agora é tocar, porque eu realmente acho que essa epidemia vai abrir os olhos da sociedade. Olha, não vai ser a última, porque os caras vão continuar. Esse contato íntimo do bicho com o ser humano é que gera doença. A AIDS foi isso, o ebola é isso. Ebola. Então, de onde vêm as doenças? Vêm desse ambiente. Olha, esses ambientes não vão mudar. Oi? Olha a liturgia do cargo. Esses ambientes, não, amor, a liturgia do cargo é não roubar. Esse ambiente não vai mudar nos próximos 5, 10 anos. Então vem outra peste para bater o Brasil. EAD é sim uma alternativa. E funciona bem. Para tudo, não. Não dá para fazer 100% de EAD para enfermeiro, porque não vai saber pegar uma veia. Veterinário também não dá. Agora, tem um monte de curso que dá jeito para fazer EAD. Inclusive homeschooling também. Inclusive EAD para o ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico. EAD, eu acho que é um dos caminhos. Agora vai diminuir um pouco a resistência. A gente tem mais argumentos para bater. Vamos continuar. Porque é óbvio. Por que as pessoas são contra EAD? O sindicato é contra EAD. Os sindicatos são contra EAD. Desde a Comissão de Educação, na legislatura passada, tinha o professor não está na mão dele. A deputada do PCdoB que era a maior resistência com relação ao EAD, né? E a gente sabe o que tem por trás. Inclusive, o que acontece? Nessa epidemia, a gente flexibilizou os 200 dias letivos, a carga horária está mantida, isso é, onde a gente conseguir lutar para as crianças não perderem o ano, a gente vai lutar, porque o objetivo da Tigrada é quebrar a expectativa, a pessoa perdeu o ano, o objetivo deles abertamente é esse, não tem que ter nem, vamos fazer as crianças perder o ano, porque isso desmobiliza a sociedade, eles conseguem capturar. Uma coisa importante, a gente flexibilizou muito o EAD, já está rolando isso, e tem também os cursos do professor Nadalim, que é o secretário de alfabetização do MEC. Ele foi considerado o melhor alfabetizador do Brasil, isso ainda durante o governo passado, hein? Com técnicas modernas, eficientes, utilizadas nos países que tiveram melhor desempenho, como Portugal. E ele tem um material amplo para o pai e para a mãe, não é só para o professor, para os pais e para as mães poderem acessar no MEC, online, esse material para ajudar os filhos nesse momento que eles estão em casa. Eu acho que essa crise tem muita coisa ruim, mas uma coisa boa é trazer um pouco da percepção de responsabilidade que o destino das famílias está na mão dos pais e das mães. Uhum. Uma das perguntas saideiras aqui, ministro, algumas pessoas comentaram a questão de escolas militares, IME, ITA, AFA e etc. Tem algumas perspectivas de aumento de vagas? Acho que recentemente o senhor esteve lá em São José dos Campos, no ITA. O ITA vai dobrar o número de vagas, é a primeira vez desde que ele foi criado. Vai ser dobrado durante o governo Bolsonaro. Uma parte do aumento já sai esse ano, no próximo vestibular. Nós estamos criando, ainda está um pouco cedo, mas eu vou dar um furo aqui. A gente está criando institutos novos. Em breve a gente vai poder anunciar isso, Duda, mas agora se eu anunciar, o pessoal vai estrelar, então tem que esperar um pouquinho, tá no forno para sair institutos novos, tá? Militares, no estilo IME e ITA. Uhum. Não, perfeito. Ministro, a gente já está chegando aqui a quase 1 hora de live, estamos indo para o encerramento. O senhor tem alguma consideração final a ser feita nesse ambiente caótico, onde as liberdades cada vez são mais suprimidas?
Só uma. Pô, Duda, por que esse formalismo é a liturgia do cargo, me chamando de senhor e Abraão, sei lá, Abraão aí. Poxa vida, para que esse formalismo todo? É automático. É que nem quando eu estou com meu pai em público, etc., eu falo senhor, presidente. Aí acaba que ele bate no automático. Mas desculpa, Tá bom. Ali. Tá Cadê a bom. Capitu? Capitu tá aí? Tá aqui. Capitu? Vem cá, garoto. Vem cá. Capitu é comunista ou não é? Não é, não. Parei de brincar disso, cara, porque ofende as pessoas que perderam as famílias. A gente mistura uma coisa fofinha com... Aqui, garoto, aqui. A Capitu, bonita. Tá aqui, ó, aqui, a Capitu. É, bonita. É. O pessoal perguntando aqui, Michel, alguma novidade com relação à revalida, à contratação de médico? Eu não sei se isso aí fica dentro da sua pasta ou dentro da pasta do Ministério da Saúde. Bem lembrado. Revalida, a gente quer fazer um no meio do ano. Você sabe que a lei que foi aprovada caiu, então segurou. A gente vai fazer nos moldes passados. Eu espero no meio do ano revalida. Então tá andando. Queremos ampliar o número de médicos. Estamos na fase do revalida, na fase de criar a comissão avaliadora. Tá? Então está andando. E o revalida é competência do Ministério da Educação mesmo, não é Ministério da Saúde, não. No INEP. Tá? A gente faz sempre alinhado com o Ministério da Saúde, né? Sempre tem que estar em linha. Eu não posso fazer um revalida de qualquer jeito, porque senão o pessoal estrila. Veja, é uma coisa muito básica isso. Que tipo de médico você quer ser atendido daqui a 5, 10 anos? É isso que a gente está falando. Então, por exemplo, meu Deus, o vestibular tem que ser mais democrático. Mas veja, o que a gente está fazendo é tentando selecionar as pessoas que têm mais capacidade. A gente está vendo nesse caso, prefeito e governador fazendo o que eles querem nas cidades, nos estados. Chega lá e fala assim, estou fechando tudo, estou fechando borracharia. Ô, presidente, está fechando borracharia, mas quem manda na cidade é o prefeito que você escolheu. Você votou nesse prefeito, nesse governador maravilhoso, que agora está aí, que fechou o aeroporto. E ao fechar o aeroporto, a gente não consegue mandar peças para fazer respirador para o hospital poder receber os doentes. Não adianta nada ficar em quarentena em casa que não estão sendo feitos respiradores, então. Exato. Então, assim, eu era um cara totalmente fora da política. Eu não tinha contato com a política. Eu vivia, eu sabia como era Brasília, acompanhava de fora, tenho quase 50 anos. Mercado financeiro, diretor, não era exatamente uma pessoa que não acompanhava. Mas a situação aqui em Brasília é muito pior do que eu imaginava. A quantidade de interesses, de grupos, de aparelhamento, de pressão é gigantesca. E a gente não é onipotente. Muitas vezes fala, meu Deus, está indicando o reitor aqui que é ruim. Mas na lista tríplice é assim, é PCdoB, PCO e PSTU. Por que você não se candidatou? Porque eu tenho medo. Aí fica difícil. Eu não sou Batman. Não vou entrar no meu Batmóvel e resolver os problemas da humanidade. Ministro, um professor aqui falou para o meu filho que Deus não existe e que menino não é menino e menina não é menina. Que vestiu meu menino de saia. Então, por favor, registra isso. Vai à secretaria, registra, notifica, documenta, faz um BO. Mas eu tenho medo de represália. O que você quer que eu faça? Você não me dá um material mínimo para poder agir. Então, se as pessoas não se mobilizarem, não se politizarem, se não lutarem pela liberdade, a gente está indo sim para a servidão. As pressões são enormes. A gente sozinho, os brasileiros, o que segurou o Brasil foi o pessoal sair à rua. Senão a gente tinha... Essa eleição era outra. Uhum. Passou uma pessoa ali fazendo um comentário, falando, o Witzel veio do nada, ninguém sabia de onde é que ele vinha. Foi um tiro mais ou menos no escuro, né? Mas também, pessoal, falar, não se desanimem não com essa questão de eleger políticos que não eram tudo aquilo que pensávamos, né? Ou que tenham trocado de lado durante o decorrer do mandato. Isso é natural, sempre vai ter, né, o joio aí no meio do trigo.
cabe a nós continuar a fazer a peneira, selecionar outras pessoas. Você pode ver, o Brasil está passando por um processo de amadurecimento. Em 2013, nós quebramos aí o monopólio da esquerda nas ruas, naquelas manifestações de junho de 2013. A direita percebeu que, olha, dá para a gente ir para a rua, reivindicar, e o político tem medo de povo na rua. Opa, beleza, beleza. Com essa garantia, com essa firmeza, em 2016 nós retornamos à rua e retiramos a presidente mais corrupta, não só do Brasil, mas de como todo o planeta Terra, sem quebrar nenhuma janela. Vocês lembram as manifestações? As manifestações eram as senhorinhas cumprimentando os policiais militares, sem problema nenhum. Em 2018, a gente elegeu um presidente que não chegou a gastar nem perto de $1 milhão na sua campanha. E agora a gente está passando por mais um processo de amadurecimento, onde a população, ou boa parte dela, passa a ter ciência do papel do Congresso, do papel de um prefeito, do papel de um governador. Então, eu quero crer que realmente em 2022 ocorrerá uma renovação ainda maior e a gente siga nesse caminho, né? Assim eu quero crer, se não mudarem a regra do jogo no meio do jogo. Mais ou menos por aí. Eu acho que é o seguinte, Duda. Revolução Americana, eles conseguiram ficar independentes, salvar o país. O país é nosso e a gente vai mandar no país. Não é? O país não é dos outros, é nosso. Dos brasileiros. Não é dos chineses, não é da família Marinho. É nosso. Eles começaram a Revolução em 1776. Eles ficaram 10 anos lutando para conseguir terminar. Tu roubou assim, o meu quadrinho, né? E aí o que acontece? A gente precisa que as tias do Zap saiam como candidatos a vereador. A gente precisa... Quem vai ser o próximo prefeito? Quem vai ser o próximo governador? Eu votei no Dória, no segundo turno eu votei no Dória. Tapei o nariz, votei nele. Não sabia que era tudo isso, né? Mas votei nele. O outro candidato tinha vínculos que, pô, não dá. Assim, se nós não nos politizarmos, sairmos, precisa ter prefeito em Sorocaba, precisa ter prefeito em Vinhedo, precisa ter prefeito em todas essas cidades do interior que são alinhados com esse pensamento de liberdade, conservador, de direita, e o que é ser de direita, que é importante o que é ser de direita. Porque o que acontece? Existe a discussão elitizada, que é o Scruton, não, então mesmo quando a gente começa a falar de George Orwell, mas você não precisa ler isso daqui, para saber se você é de direita ou não. Ser de direita é o seguinte, como é que você quer estar no final da sua vida? Eu quero estar nessa mesa aqui, na minha mesa que eu comprei com meu dinheiro, com as cadeiras que eu comprei com meu dinheiro, na minha casa, recebendo os meus filhos, com esposas e netos. Eu gostaria que eles passassem, viessem nos seus carros e parassem na rua e não se preocupassem que o carro seria roubado, eles seriam assaltados. Eles entrassem, os casais e os meus netos estudando em escolas públicas, de preferência cívico-militares. Todos eles, indo e voltando para a escola, a pé, de bicicleta, sem se preocupar em ser roubado, estuprado no caminho, porque a Rede Globo acha estuprador bonito. Entendeu? Eu gostaria que no Natal tivesse uma árvore de Natal com um presente para as crianças embaixo. Eu gostaria que todos os meus filhos tivessem uma profissão, um ofício, uma casa, renda, sem estar com conta atrasada. Se você tem o mesmo sonho que eu, você é de direita. E tem mais uma coisa. A culpa das pessoas que não vão ter isso não é minha. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas você ajuda de forma fraternal. O que é fraternal? Você está andando na rua e encontra uma pessoa que leva um trupicão. O cara que é sacana dá risada. O cara que é ladrão vai e rouba a coisa da pessoa que está no chão. Uma pessoa decente ajuda a ficar de pé, quer tomar uma água, o senhor está bem, a senhora está bem, precisa de ajuda, quer que eu chame a ambulância? Não precisa. Então, siga, não, você me ajudou a ficar de pé, agora me carrega nas costas o resto da vida. Não, eu carrego meus filhos no colo até uns 2, 3 anos, depois, pô, põe no chão e anda. 2 anos ainda seguro no colo. Então, assim, isso é direito. Eu quero ajudar até um determinado ponto, mas a pessoa tem que ficar de pé e andar. Não é para carregar nas costas de uma vida inteira. É exceção. A segunda coisa, eu quero ter a minha família bem.
sem roubar ninguém, com o dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. Ponto. Você pensa igual a mim? Você é de direita. Esquece Scruton, George Orwell. Não precisa nada disso. Se você pensa igual a gente, tenta se engajar. A tia do Zap já ajuda muito. Mas a gente precisa de vocês na Câmara dos Vereadores, prefeito, entendeu? Esse tipo de coisa. Até porque, senão, ó, se você botar no Boulos, você não vai ter uma casa para poder passar o Natal. Né? Se você assistir a Globo, o cara que estuprar a tua filha vai receber um abracinho no final do dia no programa de maior audiência da Globo. E assim por diante, né? Então, nem o Marcelo. Fala, ministro, estava na saideira, manda ver aí que já recebi determinação. Não, era isso. Ou a gente vai ter as tias do Zap, ou a gente vai ficar na mão desses oportunistas, que quando o vento estiver indo para a direita, o cara é Bolsonaro. Quando estiver indo para a esquerda, ele liga para o Lula e fala, Lula, eu te amo. Me arranca o dinheiro do BNDES pro meu jatinho aí, é nóis. É, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou bacaninha. Aqui, como eu sou bacana e fumo enrola o cigarro de maconha e vai fumar maconha. Então, assim, eu acho que ou a população, os brasileiros, pegam a liberdade pelas mãos, ou o mundo está indo para 1984. Perfeito. Ministro, obrigado pela conversa, um abraço. Fica com Deus. Eu que agradeço, Duda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, pessoal. A gente foi bate-papo junto com o ministro Abraham Weintraub. Né? Eu queria só frisar para vocês aqui que ele é uma das pessoas que está no seriado do Brasil Paralelo. Né? O Brasil Paralelo acabou de fazer uma trilogia chamada Pátria Educadora, onde eles conseguem separar em 3 episódios para fazer um raio-x da educação brasileira. O primeiro episódio, mais filosófico, mais histórico, resgatando, desde o tempo da Grécia Antiga, como é que é a educação, o surgimento das universidades, os filósofos antigos, etc. O segundo, ele fala basicamente do Paulo Freire, né, mostrando a realidade do que é Paulo Freire, como é que ele conseguiu essa fama e por que o sistema dele não é bom. E, por último, o passado recente da nossa educação, com ênfase no Ministério da Educação, tanto que aparece o ministro Abraham Weintraub, e, enfim, vale muito a pena você assistir. E, além disso, né, aí eu faço uma solicitação enquanto cidadão, não deixe de se associar ao Brasil Paralelo. Né? Eles não têm só o Pátria Educadora, eles têm diversos outros documentários, todos eles disponíveis no YouTube. Tem uma coisa ou outra que é acesso exclusivo, mas a maior parte está disponível no YouTube. Tem falando da história do Brasil, tem falando da estratégia das tesouras, que é um seriado que passa por todas as eleições feitas após a redemocratização em 1985. Eles têm uma série de conteúdos, né, de material na internet, e eles são linha de frente nessa guerra cultural. Fizeram um filme falando verdades sobre 1964, aquelas verdades que o seu professor de história não conta para você, ou não costuma contar para você na sala de aula. Sofreram um boicote do Cinemark, tiveram depois direito de resposta na imprensa. Enfim, esses caras têm a minha admiração. E eu me associei pagando R$50 mensais, que é o plano Premium. Mas também tem o plano Patriota, que são só R$10 mensais. Então, se você está assistindo, entra lá, www.brasilparalelo.com.br. R$10 não custa nem a entrada do cinema, gente. R$10 dá para você fazer na mão desse pessoal. É uma revolução. E eles são transparentes, eles fazem eventos, eles convidam as pessoas a participar, a dar dicas, sugestão, enfim. Segue eles nas redes sociais e quem puder, eu sei que o momento é difícil, mas se eles não tiverem um número de associados suficientes, eles vão ter que encerrar a sua atividade. Lembrando que eles têm valores e escrúpulos. Eles não pegam dinheiro público, como foi o que ocorreu no caso do filme do Lula, do Zé Dirceu, dentre outros filmes que pintam ditadores sanguinários de heróis. Então, se puder, dá essa força que não é só o Eduardo que agradece, não. É o futuro do Brasil que agradece. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Mandar um abraço aqui para outro deputado que apareceu na live, foi o Coronel Tadeu. E para vocês aqui, para o andrearomaio.com, Rosiane Almeida, Josias Vasconcelos, Muchet Oficial, Dri Evangelista, Denise Nunes, Márcia Chaves 737. Os médicos brasileiros. A gente falou aqui um pouquinho de Revalida, prezado doutor Denival Júnior 1, Cabo Bebeto, deputado estadual, e antes disso, né, cabo da Polícia Militar do Estado do Alagoas,
Está mandando muito bem também. Um abração, Caio Bebeto. Gosto muito do seu trabalho. É outra pessoa que eu sigo na rede social. Antônia Miranda, enfim. Pessoal, um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.